Bom, vamos então voltando para a nossa aula de gramática espanhola. Vamos iniciar agora a parte dos artigos. Lembrando que nas aulas passadas nós vimos substantivo, adjetivo e agora nós estamos vendo os artigos. E o que são os artigos em espanhol? Muito importante essa aula, claro, evidente, porque pode cair na sua prova, num concurso. Então, os artigos em espanhol podem ser definidos ou indefinidos. O indefinido é um ou una. O definido é el e la. Repetindo, o artigo indefinido é um ou una. Por que ele é indefinido? Se eu digo una carpeta, uno, una silla, eu não estou definindo qual é a silla, qual é a cadeira. Se eu digo el hombre ou la mujer, eu estou definindo a mulher. Então veja que esta definição ou indefinição do substantivo é que vai dizer se ele é definido ou indefinido. Existem 4 formas para o artigo indefinido e 5 formas para o artigo definido. Vamos ver aqui. Os artigos mudam de acordo com o gênero masculino e feminino, evidentemente. Ou o neutro. Em espanhol nós temos uma inovação que é o artigo neutro. E o número singular para um ou plural para mais de um artigo, mais de um substantivo, mais de um sujeito. Então vamos para os artigos definidos. Simplesmente, muito simples. Masculino, el ou los. El hombre, los hombres. Repetindo, artigos definidos. Masculino, el ou los. El hombre, los hombres. Artigo definido feminino. La ou las, muito fácil. La mujer ou las mujeres. São exemplos de artigos definidos, masculinos e femininos. Quando eu digo el hombre, é aquele homem. Eu estou definindo ele. Estou dizendo que é aquele. La mujer, eu estou dizendo é aquela mulher. Então eu estou definindo, por isso eles se chamam artigos definidos. Artigos indefinidos. Eu tenho masculino um ou unos, um hombre, unos hombres. E tenho o artigo feminino, una ou unas, una mujer, unas mujeres. Prestem muita atenção. Quando eu digo um hombre ou unas mujeres, eu não estou definindo. Pode ser unas mujeres, mas que mulher? Uma das mulheres? Não está sendo definido. Portanto, é um artigo indefinido. Agora, a inovação do espanhol é o lo, que é o neutro. Lo bueno, lo bello, lo temprano. Todos esses são neutros, porque nem são masculinos e nem são femininos. Vamos falar então agora dos artigos indefinidos. Por razões ligadas à história da língua espanhola, que como nós sabemos, teve muita influência dos árabes. A Espanha tem várias línguas, como o galego, como o catalão, como o basco. Então, essa influência dessa história da língua espanhola, em alguns casos, utiliza-se o artigo el como valor feminino. Atenção, eu vou ter aqui uma situação que pode fazer com que você erre num concurso público, com o valor feminino. Artigo el com valor feminino. Mas como, professor Franklin? Isso ocorre quando se trata de substantivos femininos, que começam com as sílabas a ou a tônicas.
Então, em que situações, mesmo o ele sendo um artigo definido masculino, ele será usado como um artigo definido feminino? Os exemplos estão aqui. El águila, a águia. El águila. El hambre, a fome, né? Por que eu não digo la hambre? Está errado la hambre, porque por razões históricas eu tenho que colocar o el na frente da palavra hambre, que é fome. El agua, eu não digo la água. Mas, professor, a água é uma palavra feminina, mas eu, por razões históricas, eu coloco el agua. El hada. Há uma explicação sobre a palavra hada. Hada significa fada, e quando os árabes povoaram a Espanha, em determinados locais da Espanha não se falava, não se pronunciava o fonema F. Então algumas palavras em espanhol ficaram com H. Então você diz hada. Atenção, não existe a pronúncia do R em espanhol como o H em espanhol, que é o H, como R. Você não pode dizer rada. Não existe rada. O H em espanhol, que é o H, não tem som, portanto você fala ada. E por que no português ficou fada? Porque as regiões de Portugal, na época os portugueses conseguiam falar o fonema F, ao contrário da Espanha, que em alguns lugares não se falava o F. El área. Professor, mas área é uma palavra feminina, mas por razões históricas eu coloco el área. E el habla. Ou seja, a fala, né? A habla, a conversa, ela é feminina, mas por razões históricas eu coloco el. Então vamos ver de novo? El águila, el hambre, el agua, el hada, el área e el habla. Bom, o artigo lo não combina com substantivos. Atenção, o artigo lo não combina com substantivos, e sim com adjetivos ou com construções adjetivas. Então, o lo não combina com substantivos. Então, em português eu digo o livro e o homem. Em espanhol eu digo el libro e el hombre. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? O artigo o em português é usado nos casos em que, em espanhol, se usaria o el. O é usado nos casos que em espanhol se usaria o el. Também quando em espanhol se usaria o lo. Por exemplo, prefiero lo natural a lo artificial. Prefiero, preste atenção, e quando nós chegamos lá na aula de verbos, você já vai aprendendo. O verbo preferir em espanhol, ele é um verbo irregular. Tanto você, na hora da conjugação, eu não digo prefiro em espanhol, eu digo prefiero. Eu coloco um izinho aqui, prefiero lo natural a lo artificial. Prefiro o natural ao artificial. Outro exemplo. Lo más importante es que seas feliz. Nesta frasezinha eu tenho algumas lições. Primeiro, o uso do lo. Lo más importante. É uma locução adjetiva. Eu estou comparando o que é mais importante, não é isso? Lo más importante es que seas feliz. Reparem que depois do que eu vou usar o verbo no subjuntivo, no presente do subjuntivo. Então, eu não vou dizer, por exemplo, lo mais importante é que tu eres feliz. Não, está errado. Você tem que dizer, depois do que, o verbo fica no presente do subjuntivo. Então, que eu sea, que tu seas. Então, eu vou conjugar
de acordo com o verbo que pede para que o verbo fique no presente do subjuntivo. O mais importante é que você seja feliz, que é a tradução. Entre el frío y el calor, prefiero el primero. Entre o frio e o calor, eu prefiro o primeiro. Veja que nós estamos mostrando alguns usos do lo e do ele, que são usados aqui para relacionar com os substantivos. El frio, o frio. El calor, o calor. Lo más importante, uma locução adjetiva. Então, nessas situações, eu vou usar o ele e o lo. Bom, e o artigo ele somente se combina em uma só palavra, como com as preposições a e de. Atenção, o artigo ele somente se combina em uma só palavra, ou seja, ele vai só flexionar se houver a palavra a ou de. Por exemplo, quando o artigo ele une-se à preposição de, eu vou ter a preposição a, forma-se del ou al. Vamos repetir. Professor, existe a possibilidade da flexão do artigo ele? Existe. Somente em duas situações. Primeira situação, quando ele se une às preposições a e a preposição de. Então, quando o artigo ele une-se à preposição de ou à preposição a, forma-se o del e o al, que são flexões do ele. Não existem outros tipos de contrações em espanhol. Essa contração, ela só acontece com o del e no al, quando é uma combinação do el mais o de e mais o a. Combinação do el mais de e a forma del e al. E aí, tem algum exemplo? Vamos lá. Exemplos. Voy al cine. Como é que eu destrincharia essa frase? Voy a el cine. Mas não se diz voy a el al cine, não. Eu vou dizer voy al cine. Esse al nada mais é do que el mais a palavra a. Al. Voy al cine. Outra coisa importante, não esquecer nunca que o verbo ir em espanhol, voy, ele sempre vai ter o a. Então eu digo, vou a trabalhar, vou a estudar. Então o al ali, al cine, vou al cine, significa uma contração do el mais o a. Vou a la playa. Aqui não teve contração. Vou a la playa. Vengo del teatro. Como é que eu destrincharia essa frase? Vengo de el teatro. Mas eu não vou nunca dizer vengo de el teatro. Eu tenho que dizer vengo del teatro. Vengo de la plaza. Também não aqui não há contração nenhuma. Vengo de la plaza. Reparem que aqui no voy al cine é o el mais o a e vengo del teatro é o de mais o el. Bom, agora nós vamos falar dos números e nessa lição de números nós vamos falar dos números cardinais, dos ordinários, multiplicativos, mas eu vou deixar você tomar uma água e a gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais.